manhã nós terminamos falando do conflito de Caim, com a questão envolvendo a perda da identificação de Caim junto a Adonai. Quando nós estamos vendo que a identificação de Adonai com a sua criação, ela se faz pelas marcas que a criação traz do seu próprio Criador. Então, a descaracterização de Caim como um filho de Adonai ali exposto para nós na Torá, é a mesma descaracterização que nós sofremos quando nós abandonamos a Torá na sua essência. E o grande problema se encontra aí nesse intervalo entre conhecermos Torá e a essência da Torá. Existe um abismo do tamanho da Brit Hadashah, que nos afasta da Torá, que nos separa entre a Torá e a essência da Torá. Nós não podemos cair na bobagem de entendermos a Torá na forma literal como ela é dada, de forma que esta Torá literal ela é essencial, o conhecimento literal dela é de suma importância. Gostaria eu de morrer velho nos meus dias, Ritona, conhecendo cada versículo da Torá, aqui e aqui, que por si só a letra dela é sagrada, o texto é sagrado, mas a essência dela vai além do literal. É aí que muitas vezes nós ficamos para trás, perdemos as oportunidades que o Eterno nos dá, e aí depois para resgatar um caminho que nós deixamos, às vezes é mais difícil do que entrar nele a primeira vez. Vejam que Caim nunca mais conseguiu um retorno nessa identificação com a comunidade de Adonai. Lembrem-se que o problema de Caim foi que, com o seu pecado exposto, o pecado de Caim não foi diferente do meu pecado, do da Ana, da Dinaí, do Léo, do Benjamim, de ninguém. Ele desejou o mal para o seu semelhante. Venhamos e convenhamos. Quem é que nunca desejou o mal de alguém? Nas pequenas coisas, nas grandes coisas, nas coisas ocultas, ou às vezes em coisas flagrantes e públicas. Caim ali desejou matar o irmão porque o irmão foi aceito por Adonai, tinha uma adesão e tinha uma obra apresentável. Ele não tinha uma adesão suficiente, então a sua obra ela era reprovável. Dentro desses termos, a Torá é clara com Caim, diz que o pecado jaz à porta e cabe a ti dominá-lo. Quando Adonai ele expõe essa questão para Caim, que o pecado jaz à porta e cabe a ti dominá-lo, o que ele está dizendo é que se ele fizer paz com Adonai, Adonai irá aceitá-lo. Mas ele precisaria reconhecer o pecado, conduzir a sua vida no sentido inverso, voltando-se para Adonai, para que ele pudesse ser aceito por Adonai. Mas a grande questão envolvendo Caim foi simplesmente que ele optou por temer ao homem. Ele aceita a sanção divina. Você vai me tornar um homem errante, um homem desprovido de referências de um lar, longe da casa do meu pai Adão, mas eu não quero ser morto pelos homens. E Adonai entende que Caim não iria encontrar paz junto a ele. E aí ele coloca o nome de Adonai na testa de Caim, aquele sinal é uma referência ao nome de Adonai, e esse sinal causaria temor aos homens para não tocar em algo que é interditado por Adonai. O que acontece com Caim ali é basicamente o que acontece com aquela cidade chamada Ormá, que fica interditada por Adonai em Números depois da batalha ali com os midianitas. Tudo que era o despojo daquela cidade, Reinaldo, não pôde ser tocado por ninguém. Não pôde ser aproveitado, não pôde ser vendido. Então Caim, ele se sentenciou diante de Adonai. Ao invés dele buscar, por meio da humilhação, por meio de uma submissão à voz de Adonai, tentar reverter a sentença, ele prefere assumir a sentença desde que ele não morresse pelas mãos dos homens assassinados. Ele optou, Rita, pela morte natural. Me deixa envelhecer e morrer naturalmente. Ao passo que talvez para ele seria melhor pedir a morte iminente, mas fazendo paz com o Eterno. Ele não conseguiu enxergar isso. Mas isso é um dilema nosso, diário, que nós enfrentamos. E que o Shabat, ele vem de uma forma
espiritual, trazendo a oportunidade semanal de nós fazermos essa reflexão. É necessário enxergar os nossos pecados, as nossas faltas e a nossa obra incompleta a cada 6 dias. Não tem como escapar disso. E aí eu comentei com vocês que Adonai mata Caim de uma forma muito mais dura do que ele temia que os homens pudessem matá-lo. Caim é morto por uma substituição. E nós vemos isso como uma referência contínua na Torá. Eu vou dar 2 exemplos para vocês lerem em casa, que eu não quero me alongar. 2 referências para vocês entenderem o que é a morte de um indivíduo, e ela não necessariamente vem vinculada a uma morte física. Os 2 casos que eu vou comentar com vocês, eles vêm vinculados à morte física. Vocês lembram quando Eli era o sumo sacerdote de Israel no tempo que antecedeu a era davídica? Ele era um sumo sacerdote, tinha um problema explícito com seus filhos, uma prostituição flagrante dentro do templo, só que ele chama Samuel, provavelmente aos 12 anos de idade, às portas de fazer um bar mitzvah, e ele substitui Samuel. Meninas, se estiver difícil de assistir aí, vocês podem sentar aqui na frente, tá? Para ficar mais fácil. A substituição ali foi a verdadeira morte de Eli. Todo mundo gosta de contar a história que Eli estava encostado na cadeira, caiu para trás e fraturou a coluna. Vocês acham que isso é uma morte drástica? Um homem já idoso, sumo sacerdote de Israel, foi substituído por uma criança de 12 anos de idade. Ele morre no ato da constituição de Samuel, não quando ele cai da cadeira. A cadeira é o ponto final da história de Eli. Mas ele morre quando ele é julgado por Adonai. E é a própria boca de Eli que ensina Samuel a reconhecer a voz de Adonai. Olha só que coisa trágica para um homem que era o sumo sacerdote de Israel. O segundo caso é Davi e Saul. Saul era um franzinozinho, ruivo, pastor de ovelhas. Acho que foram... Saul, desculpa. Davi era franzinozinho, pastor de ovelhas, trabalhando lá onde ninguém conhecia ele, o filho de Jessé. Enquanto Saul está no ápice do seu reinado, Saul morreu quando o profeta foi lá e ungiu a Davi, rei sobre Israel. Quantos anos Davi serviu até se tornar rei? Foram mais de 20 anos ou 30 anos servindo, acho que 35 anos, né? Servindo ao próprio homem ao qual ele substituiria. Saul já estava morto, ó. Antes daquele amalequita matar ele, ó. A morte espiritual ela é muito mais grave do que a morte física. Ainda nós temos a dificuldade de encarar essas questões. Caim ali deveria ter pedido a morte física para viver espiritualmente. Ele optou pela morte espiritual para continuar vivendo fisicamente. E isso é uma coisa que se repete na Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse o tempo inteiro. O homem no dilema entre olhar a vida como ela deve ser vista e a morte como ela deve ser vista. Eu queria que vocês compreendessem aqui no capítulo, abre lá no finalzinho do capítulo 4, né, os versos 25 e 26, e depois eu queria avançar no início do capítulo 5. É um marco temporal a morte de Caim. Caim aqui ainda não havia tido a morte física dele quando Adonai constitui Sete como o que teria direito depois de Abel. Caim não era nem contado mais. Observa só isso aqui. Gênesis 4, verso 25. Adão penetra ainda sua mulher, ela dá luz a um filho. Ela clama seu nome, Sete. Sim, Elohim me pôs uma outra semente no lugar de Abel. Sim, Caim matou Abel. A própria Rava não tinha mais a consciência de descendência por meio de Caim. 26, 7, também dá à luz a um filho. Ele clama seu nome, Enos.
Então o nome de Adonai começava a ser clamado. É quando os homens começam de forma abertamente o clamor para retorno à presença de Adonai. Olha o verso 1 do capítulo 5. Eis o ato dos descendentes de Adão. Então aqui ele vai dizer o que a descendência de Adão fez. No dia em que Elohim criou Adão, ele os faz à imagem e semelhança de Elohim. Macho e fêmea, ele os cria e abençoa. Ele clama seu nome, Adão, no dia de sua criação. Adão vive 130 anos. Gera a sua semelhança, segundo sua réplica, e clama seu nome, Sete. E são os dias de Adão, após haver gerado Sete, 800 anos. Ele dá à luz a filhos e filhas, e são todos os dias que viveu Adão, 930 anos, e ele morre. Verso 6. Sete vive 105 anos e gera a Enos. E por aqui vai. Não há contagem por meio de Caim. Apagou-se o nome de Caim da face da terra. Literalmente, o nome de Caim não é contado como os atos dos descendentes de Adão. Caim estava vivo, Sandro. Caim ainda estava vivo quando Sete é gerado. Isso é o Talmud que fala. Nós podemos estar aqui vivos e mortos ao mesmo tempo. Porque nós ainda temos o vigor carnal para nos iludir que temos vida. Mas Adonai já nos riscou o fio de prata. Ele é rompido e a pessoa já morreu. O ato final da vida daquela pessoa, que é o suspiro final, é simplesmente um complemento da obra de Adonai. Mas o mais importante foi saber que a morte daquele indivíduo já foi decretada muito antes. Isso é terrível, é muito ruim. Às vezes você está andando do lado de uma pessoa espiritualmente morta e você não tem o que fazer por ela. Que Adonai já sentenciou, Adonai já definiu, porque Adonai já enxergou as decisões do coração daquela pessoa e viu que aquela pessoa não retornaria para ele. Esse é Caim. Esse é Caim. Muito do que nós estamos falando aqui, vocês se consultarem depois, vai bater de encontro com muitas questões rabínicas que definem Caim como o primeiro Baal Techuvá da história. O primeiro homem que conheceu o retorno para Adonai foi Caim. Tem muitos rabinos que defendem isso. Mas dentro de um pragmatismo messiânico, não se sustenta. É aí que o conceito de Brit Hadashah, ensinado previamente já, precisa tomar a nossa cabeça para nós compreendermos isso. Dentre as discussões rabínicas, existem posicionamentos rabínicos divergentes, posicionamentos rabínicos unânimes, e existe às vezes a ausência de posicionamento rabínico. Mas são todos pensamentos humanos, limitados às falhas que o homem está suscetível a cometer. Porém, houve um homem que se subjugou de tal maneira que a vontade dele era a vontade do Pai, a vontade do Pai era a vontade dele. O nome dele era Yeshua, filho de José e de Maria. E Yeshua se identifica com o Pai de uma forma tão plena que você não sabe diferenciar ele e o Pai. E aí o cristianismo cai no viés de criar da imagem de Yeshua um Deus o qual ele não é. Estamos começando a lançar as ideias do que vamos conversar sobre cristianismo. E é a continuidade do que foi ensinado da Brit Hadashah. Porque o que é a Brit Hadashah? A Brit Hadashah é a excelência da Torá pela voz de Yeshua e dos seus discípulos. Aqui não há desprezo a Moisés, não há desprezo a nenhum dos profetas, mas foi anunciado pela boca de um judeu chamado Isaías, abre lá, na Haftará, da porção Bereshit, capítulo 42, que ele estabeleceria um com capacidade de dar informações ocultas na Torá que homem nenhum teria capacidade de ter. Chama-se Yeshua, filho de José, filho de Maria.
aprouve Adonai escolhê-lo. Aí nós vamos depois dar um pulinho lá onde houve o conflito a esse respeito, que é o conflito de Caim. Nós vamos entender isso aqui juntos. Por que eu posso afirmar a vocês que Caim não consegue um retorno genuíno? Porque existem 3 posicionamentos da Brit Hadashah, onde os discípulos de Yeshua vão falar abertamente que Caim não encontrou o caminho do retorno. Então, entre o Rabino A, o Rabino B, o Rabino C e o Rabino Yeshua, eu vou seguir a linha de pensamento do Rabino Yeshua e de seus discípulos. É muito simples a escolha que a gente tem para fazer. Olha só o que o capítulo 42 de Isaías vai dizer. Presta atenção nisso aqui. Versículo 8. Eu sou o Eterno. Isaías 42, 8. Este é o meu nome. A minha glória a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Vede, as primeiras coisas se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, antes que venham à luz, vou-las faça ouvir. Que referência de luz é essa que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo que as primeiras coisas se cumpriram. Torá foi dada, Torá foi outorgada, Torá tornou-se conhecida. E novas coisas eu vos anuncio. Ele está dizendo que ele criou uma nova coisa? Não. Ele está dizendo que está havendo um novo anúncio. Porque o primeiro anúncio se cumpriu. Moisés fez a parte dele e anunciou Torá para as nações. Agora ele está dizendo uma nova coisa. Uma nova informação a respeito deste tema iniciado por Moisés, eu vou-lo anuncio. Antes que venham à luz, vou-las faço ouvir. Isaías está começando a dar informações sobre uma vinda messiânica iminente. Yeshua disse, eu sou a luz do mundo. Qual é a continuidade do texto aqui que ele vai fazer? Ele está falando aqui do servo do Eterno. Ele está dando características aqui de Isaías, de um homem que não negaria nem a Israel nem as nações as informações excelentes que a Torá tinha, que ainda não haviam sido informadas. Isaías está afirmando isso aqui com toda a graça. Olha como é que ele vai continuar. Cantem ao Eterno um cântico novo, verso 10. E o seu louvor desde as extremidades da terra, vós os que navegais pelo mar, e tudo o que nele há, vós ilhas e seus habitantes, alcem a voz o deserto, as suas cidades, regozijem-se as aldeias habitadas por Quedar, exultem os que habitam nas rochas, clamem do cume dos montes, deem glórias ao Eterno e anunciem o seu louvor nas ilhas. Olha o 14, por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto, arfando e arquejando. Olha o 16, guiarei cegos por um caminho que não conheceram, farei que caminhem por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas endireitarei, estas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Ele está avisando que do norte ao sul ele vai causar uma revolução, tornando a Torá conhecida na sua essência a Israel e as nações, por meio de um homem. Por meio de um homem. Então, todo esse contexto que nós conseguimos conversar, que envolve a postura de Caim, a perda da identidade, o seu riscar do livro da vida, e dentre o contexto o qual Adonai o substitui, essa é uma visão que, se nós não tivermos a excelência messiânica para consulta, nós vamos cair em possibilidades. Talvez Caim tenha feito isso por causa disso. Eu acredito que Caim fez isso por causa disso, disso e disso. Aí nós começamos a conflitar o homem interior com a Torá. E aí nós vamos optar muitas vezes por uma coisa, depois pela outra, e nós não vamos ter a solidez
que nós precisamos para tomar as decisões as quais muitas vezes nós precisamos tomar na nossa própria vida. A decisão de nos submetermos, de nos humilharmos e deixarmos Adonai nos expor, ela é uma decisão pessoal. Eu tenho que querer que o meu pecado aflore para eu fazer como Caim não fez. O pecado jaz à porta e cabe a ti dominá-lo. Enquanto Adonai não fizer isso conosco, não tem acerto com Adonai. E o Shabat é o dia separado para isso acontecer. O capítulo 42, e depois ele emenda com 43 na Brit Hadashah, é uma promessa messiânica de que a luz que virá ao mundo, ele vai tornar a Torá conhecida a todos, sem exceção. A letra da Torá diz aqui o verso 9, já se cumpriu, já se estabeleceu. Lá em Atos capítulo 15 vai dizer que Moisés era lido e estudado nas sinagogas em todas as cidades aos sábados. Torá hoje está traduzida para todas as letras e todas as línguas na mão de todo mundo. Até no celular dos jovens e adolescentes tem Bíblia para poder consultar. Ninguém pode dizer que não ouviu falar da Torá de Moisés. Agora, tornar aquele compêndio chamado Torá, que nós fomos exortados a não chamá-la de lei, em algo excelente, extraindo dela todo o conhecimento, verdade e justiça que ela tem, só um homem foi capaz de fazer isso. Todos os outros que o antecederam, João, Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias, Isaías, Ezequiel, Jeremias, tiveram lampejos que este homem chamado Yeshua tinha de forma permanente. Então, a consulta rabínica a se fazer para compreender Moisés é consultar as palavras de Yeshua e de seus discípulos. Mas, Leonardo, a Torá não está toda explicada por Yeshua e seus discípulos. Eu digo a vocês que os 27 livros da Brit Hadashah são suficientes para você consultar e conhecer a Torá de Moisés de forma plena. A nossa dedicação que não é normalmente suficiente para que isso aconteça. Vamos lá em Judas capítulo 1. Olha só, hein? Judas, ele causa um problema na nossa cabeça. Judas, lá antes de Apocalipse, verso 11. Mas eu queria voltar com vocês no 3, porque o introdutório de Judas que é o segredo para a gente aprender Judas. Olha só, hein? Judas, versículo 3. Amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever a respeito da salvação que nos é comum, ou seja, ele tinha a intenção de escrever um determinado tema, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela adesão, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele queria falar de salvação, mas ele não viu fundamento para falar de salvação sem antes falar de adesão. Pois certos homens se introduziram com dissimulação, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo. Homens ímpios, que converteram em dissolução a graça de nosso Elohim e negam o nosso único, soberano e Adon, Yeshua HaMashiach. Ele está defendendo que a adesão se faz por meio dos ensinos de Yeshua. E ele está dizendo que infiltrados naquela comunidade havia alguns que deixaram isso de lado e pregavam coisas diferentes. Olha como ele continua. Quero lembrar-vos, se que já estáis cientes de tudo uma vez por todas, que o Eterno, tendo salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram nele. Ele está dizendo, Israel foi salvo, mas quem não creu, quem não teve adesão, foi destruído. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação,
ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. De onde que Judas tirou isso aqui? A gente chegar a uma conclusão de que aqueles de Israel que conheceram Adonai e não aderiram foram julgados, basta você ler o texto da Torá. Coré, Datã e Abirão, o incêndio em Taberá, os filhos do sumo sacerdote Arão. Isso aqui é Torá. E essa história dos anjos aqui? Onde é que está escrito isso? Que teve anjo destituído antes do cargo. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Fala para mim onde é que está. Tirando em Judas. De onde que Judas tirou isso aqui? De onde que Judas aqui à frente vai dizer que Satanás disputou com os anjos o corpo de Moisés? Isso está na Torá? Isso é a Brit Hadashah, mostrando por trás da letra da Torá informações que nós não tínhamos. E Judas começa a carta dele assim: Judas, servo de Yeshua, o Messias. O ensino dele é o ensino proveniente do rabi dele. O rabi dele ensinou a ele coisas que a Torá ainda não havia revelado ao homem. Essa é a revelação da luz que Isaías capítulo 42 diz, que as primeiras coisas foram cumpridas, mas agora eu anuncio coisas novas. Isso é a Brit Hadashah, que já foi ensinado, mas eu preciso pegar o gancho para entrar no problema do cristianismo sábado que vem. Judas está dizendo aqui para nós informações que a Torá, os profetas, não nos deram de graça. Mas ele é discípulo de um que tinha intimidade com o Pai, que estava lá na criação, Daniel, ajudando a dar nome à criação, contando os dias da criação. Esse é Yeshua. Olha a continuidade do texto. Verso 7. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído como aqueles, e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo. Se houvesse uma advertência de não cobiçar, eu poderia cobiçar, que eu não estaria em pecado. Ele está fazendo uma defesa de que a lei ela é essencial para nós sabermos o que é bom e o que é mal diante dos olhos do Eterno. Mas o pecado, olha Caim aqui, hein? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, pois sem a Torá estava morto o pecado. O que ele quer dizer com isso? Enquanto eu era ignorante quanto ao pecado, eu não era julgado pela Torá. Mas a partir do momento que a Torá chega aos meus olhos, o pecado revive, porque eu sou exposto quanto ao meu pecado. Qual foi o problema de Caim? Não gostou da reprovação pública que Adonai fez referente ao sacrifício que ele apresentou. Aqui, ó. Brit Hadashah, nos auxiliando a compreender Torá. Outrora, eu vivia sem Torá. Olha o cristianismo aqui, ó. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Eu já ouvi isso da boca de alguns. Para que eu quero Torá se ele vai reviver o pecado dentro de mim? Não, indivíduo. O pecado já está dentro da gente. Nós já somos herdeiros do pecado. E diz a Bíblia que fomos todos destituídos da glória de Elohim. Mas a graça de Adonai é nos dar uma Torá para fazer nós enxergarmos o pecado que outrora não era visto dentro de nós. A Torá tem uma legislação específica para a oferta dos pecados ocultos. Eu não conhecia, eu sacrifico a Adonai porque ocultamente eu tenho certeza que tem pecado que eu ainda não conheço. Aí eu tenho que entregar a oferta pelo pecado que eu não sei dar nome. Romanos 7, ensinando Levítico capítulo 3. Está aqui. Superabundou a graça, porque a Torá vem nos mostrar o que é pecado. Não é porque foi tirado o pecado e eu agora estou superabundando a graça. Não. É porque vindo a Torá, ele nos deu a oportunidade de conhecer o que é pecado e o que não é pecado. E eu faço uma escolha por qual vida eu quero. E o mandamento que era para a vida, eu
que como é que é? Achei eu que era para a morte. Aqui Paulo explicando o problema aqui. Ou seja, enquanto o meu pecado está escondidinho, Reinaldo, eu estou achando que eu estou vivo. Quando ele está dizendo que é o contrário. A partir do momento que o meu pecado ele é exposto, aí eu alcanço vida. Caim caiu nesse conflito aqui. Aí ele diz bonito aqui agora: pois o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Quem matou foi o pecado ou o mandamento? O pecado. Pois, portanto, a Torá é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Olha o conflito. Chegamos ao ponto crítico. Entendemos que Torá é santa, é boa, é perfeita, é justa e é boa. Então o conflito, morri, vivi, Torá, sem Torá, está resolvido. Torá é boa. Agora olha o problema onde é que se encontra. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. O que eu padeci pelo pecado tornou-se algo bom, porque agora eu tenho consciência de pecado. Cadê aqui? Verso 14. Bem sabemos que a Torá ela é espiritual. Então a Torá ela só dá vida física. A vida que ele perdeu foi uma vida espiritual. A vida física dele, Adonai preservou com o nome de Adonai na testa de Caim. Mas está dizendo que a Torá, ela gera vida espiritual. A que Caim não alcançou. Mas eu, Paulo, sou carnal, vendido como escravo ao pecado. O que faço, não entendo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Ou seja, o indivíduo tomou ciência de Torá. Tem uma formiga aqui no ouvido, ó, que não dá sossego. Torá, 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 Torá. Aí ele diz, ó, o que faço, não entendo. Pois o que quero, isso não faço. Ou seja, o que a minha carne quer me deitar com a mulher do próximo, eu não faço por causa da Torá. Mas o que aborreço, isso faço. Ele está dizendo que tem o dilema entre o que eu sei que é bom e entre o que eu faço que é bom. Ele está criando trazendo para nós um conflito interior do homem que conhece Torá, mas vive o conflito entre praticá-la ou não. Olha como é que ele continua o texto. E se faço o que não quero, consinto com a Torá que é boa. Ou seja, não adulterarás. Isso é bom, mas não é o que eu quero. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Paulo aqui está totalmente destrinchado para ele mesmo. Ele sabe quando a Torá o exorta a fazer o certo e ele sabe quando ele quer transgredir a Torá. Sem Torá não há esse discernimento. O que faço? Não, cadê como é que é? Boa. 18. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer de fazer o bem está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse sim eu faço. Porque a minha carne se impôs e a Torá ela se escondeu. Cadê aqui? 20, né? Ora, se eu faço o que eu não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ele tem o desejo de não pecar, mas a força do pecado dentro dele é maior. Acho então, olha só que coisa linda, quando ele começa a ver o pecado se impondo sobre ele, ele procura no interior dele uma solução. Acho então esta Torá no meu interior, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, tenho prazer na Torá de Elohim, mas vejo os meus membros outra lei que batalha contra a Torá do meu entendimento. Esta é a chamada lei do pecado.
o nosso corpo subjugado à lei do pecado, quando o interior da nossa mente, purificada por Torá, está subjugada a Torá. Ou seja, a cabeça não coordena o que a mão faz. Assim que nós pecamos. Porque uma vez plantado o entendimento de Torá dentro de nós, toda vez que nós pecarmos, vai acender uma lanterninha aqui, ó, pequei, 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 porque dentro de nós já existe Torá. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está pedindo a morte física. Ele está dizendo o seguinte: não me deixe ir pelo caminho de Caim, me mata fisicamente para que eu viva espiritualmente. Dou graças a Elohim por Yeshua HaMashiach, nosso Adon, de sorte que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a Torá de Elohim, mas com a carne a lei do pecado. O pecado só vai ser definitivamente subjugado em nós quando nós encontrarmos a sepultura. Exatamente. A consciência de Torá que Paulo alcançou por meio do Messias deu a ele a plena condição de discernir o seu próprio interior. E isso deu a ele um desejo iminente de ser morto. Porque ele entende, Daniel, que a morte física para ele é a liberdade definitiva do pecado. É isso. Ele finaliza a vida dele dizendo a ele assim: hoje eu posso morrer porque a minha morte é gloriosa, porque morto eu já não sirvo mais ao pecado, porque a consciência já foi transformada. Mas mediante ao agradecimento que Yeshua HaMashiach trouxe ao seu coração, quando ele conheceu o Torá por meio de Yeshua. É porque eu não tenho tempo, eu tenho que encerrar. Mas Paulo, segundo o livro de Atos, era um exímio conhecedor da velha letra, que a gente acabou de ler aqui, ó. Ele usa a expressão velhice da letra no verso 6, porque ele era um letrado em Torá, mas não conhecia a vida por meio da Torá. Caim. É o problema de Caim. Mas como que nós hoje somos agraciados por Adonai? Porque nós temos um rabi tão perfeito, na sua excelência e na sua intimidade com Torá, Daniel, que ele escreve para a gente por meio dos seus discípulos para facilitar a nossa vida. Paulo descobriu isso daqui na experiência própria. É muito mais difícil. Paulo é um pioneiro porque ele viveu para testemunhar. Nós usufruímos do testemunho. Mas isso não nos isenta de ter que passar pelo que Paulo passou para encerrarmos a vida dizendo: encerrei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, guardei a carreira, encerrei a carreira e guardei a fé. E é assim que Caim não conseguiu ter identificação com Adonai. A partir do próximo sábado, nós vamos dar início propriamente ao tema cristianismo. O intuito não é agredir, o intuito não é criticar, o intuito não é absolutamente fazer nenhum tipo de chocarrice, porque nós viemos de lá. O prato que nos deu comida durante muito tempo foi Roma. E pela misericórdia e pela graça de Elohim, estamos tentando retornar para Adonai. Mas nós precisamos ter um conhecimento dessa questão definitivamente. Porque uma coisa eu tenho certeza: esta Torá, que dentro de nós causa esse conflito interior, ela não vai suportar um coração dividido entre Torá e o cristianismo. Ou nós seguimos uma doutrina livremente da Torá, ou nós seguiremos o judaísmo, o cristianismo, o budismo, o islamismo, o ideologismo e os ismos da vida que tentaram fazer da Torá explicável por meio da mente humana. Quando nós simplesmente temos que conhecer e nos sujeitar à vontade de Elohim revelada aos homens. Isso é Torá. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, nos dê saúde e vida para chegarmos ao fim de mais um ciclo semanal com o Eterno. Shabbat Shalom a todos.